Sabe, algumas pessoas têm dificuldade em crer de verdade. Até confiam em Deus, conhecem a palavra, têm muito testemunhos que já ouviram, referências, mas quando a coisa é consigo mesmo, ela não consegue ter fé suficiente para poder mudar o quadro da sua vida. Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Esse é mais um nosso devocional. Sou o pastor Nilton Soares. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional e reflexões bíblicas. É um prazer ter a sua companhia, tá bom? Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa data de hoje, tá ok? Nós vamos ver um caso hoje que é exatamente parecido com o que eu falei contigo ainda há pouco. O homem que teve um encontro com o Senhor Jesus e ele confessou. Ele falou: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ora, se ele foi até o Senhor Jesus, é porque ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele. Agora, o problema é quando a pessoa não crê de verdade. Como acionar dentro de cada pessoa essa energia que vem do alto, chamada fé, ao ponto de mudar e transformar o redor da sua vida e transformar o problema que está acontecendo? Bom, vamos ver esse texto aqui, essa narrativa, e eu espero que essa narrativa te ajude. Está em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, te saudaram. E perguntou aos escribas: quem é que discute com eles? E uma multidão respondeu, disse: Mestre, trouxe meu filho. Preste atenção. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanhe, despedaça, ou ele espuma, range os dentes, vai defiando. E eu disse a seus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondeu, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz ele. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolveu-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Queridos, queridas, você percebeu essa narrativa? Não é que o pai não cria em Jesus. Cria, mas de uma maneira que não trazia resultado nenhum. Tanto é que ele falou assim: não, eu creio. E depois ele corrigiu: ajuda-me na minha incredulidade. Talvez seja esse o problema que você tem enfrentado há muito tempo na sua vida. Você está acostumado a ouvir louvores, você escuta mensagens, você vê testemunhos, mas você tem atravessado um problema há muito tempo na sua vida, como é o caso desse homem. Há muito tempo ele tinha esse problema com o filho. Quando Jesus pergunta há quanto tempo acontece isso, desde a infância. Pega ele, joga no fogo, joga na água, despedaça, faz o que quer com ele, esse espírito. Então, de repente, você está atravessando o mesmo problema. Você está com um problema, olha, há muito tempo e você não consegue resolver esse problema. Você pede oração na igreja, você faz corrente de oração, você ouve mensagem, você até ensaia uma oração em particular, mas o problema é que você não consegue crer de verdade. Aí você pergunta: pastor Nilton Soares, como é que eu vou crer de verdade? Bom, quando você tem um campo
Vamos supor que você tem uma terra, mora num sítio e você vai plantar. Você pega a semente, você joga nessa terra, depois você joga a água e vai embora. Você fica ali todo dia olhando ver se a semente cresceu? Já virou fruto? Não. Mas você crê que daqui a um tempo vai ter fruto. Você não crê? A fé é exatamente assim. Você precisa colocar nos pés do Senhor Jesus toda a sua dificuldade. Você colocar aos pés do Senhor Jesus todas as suas petições. E descansar, esperar, assim como a semente, ela vai produzir o seu fruto no seu tempo, vai acontecer também com o seu problema. Ou seja, você lançou a semente, você lançou a sua fé aos pés do Senhor Jesus. E sem você se preocupar, você esperar tranquilamente, você descansar em Deus, e daqui a algum tempo, o resultado da sua fé vai acontecer. O problema é que muitas vezes você pede oração, ou você até mesmo ora, mas quando a coisa não acontece, você se desespera. Aí você fala, não adianta orar, eu já orei, já pedi oração, mas parece que Deus não quer mudar essa situação. Há quanto tempo acontece isso e Deus não muda? Querido, querida, descansa em Deus. Fez a sua oração? Descansa em Deus. Ele disse, tudo é possível àquele que crê. O Kairos, o tempo de Deus, é diferente do seu e do meu. O que você pediu, Deus está gerando na eternidade. Lá já aconteceu o seu milagre. Agora, até chegar aqui, tem um tempo. E você precisa aprender a esperar. Lembra do Salmo 40? Esperei com paciência do Senhor. Você precisa esperar, ter paciência, crer. O que você pediu vai acontecer, mas no tempo de Deus. Já deveria ter acontecido há muito tempo que você pediu para Deus. Há muito tempo. Não aconteceu ainda por quê? Porque você fez como esse homem. Foi incrédulo ou incrédula. Aí você tem que fazer como ele. Senhor, ajuda-me da minha incredulidade. Sabe, Deus tem prazer em abençoar os filhos. O maior prazer. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus tem prazer em abençoar. Tem prazer em te dar presente, dádivas. Tem prazer em ouvir a sua oração e responder essa oração. A dificuldade não está em Deus. Pode ter certeza. A dificuldade está em você. Você precisa orar e descansar. E esperar que vai acontecer. Aí você responde, pastor Nilton, mas se acontecer naquele tempo, não vai dar mais jeito, porque eu quero agora. Espera. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. E tudo acontece pela permissão de Deus. Permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore que não seja pela permissão de Deus. É um exemplo bíblico que a própria palavra nos dá. Ou seja, Deus está no controle de tudo. De tudo, absolutamente tudo. A sua preocupação não representa para Deus absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Ele já resolveu. O seu problema Deus já resolveu. E por que não aconteceu? Calma, vai chegar para você. Ele resolveu na eternidade, no espiritual. Daqui a pouco vai descer e você vai tomar posse da sua bênção. Aí o homem perguntou assim, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos, Senhor. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ele responde. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse,
Eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Ou seja, o pai, quando ouviu Jesus falando, tudo, se você crê, tudo é possível que crê. E ele gritando com lágrimas, eu creio, Senhor, eu creio. E depois ele parou um pouquinho. Ajuda a minha incredulidade. Ou seja, ele crê, mas nem tanto. De repente é o seu problema. Você crê, mas nem tanto. Porque você fica ansioso, ansiosa, você quer o resultado na hora, você acha que quando vier o que você pediu não vai dar mais jeito. Descansa em Deus. Deus tem poder para transformar tudo na sua vida. A Bíblia diz que Deus traz à existência o que não existe. E nada foge do controle dele. Nada. Assim como esse homem pediu, peça a Deus, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E eu tenho certeza que Ele vai te encher de fé e você vai descansar nele e a sua bênção vai chegar. Tá bom? Bom, querido, espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário abaixo, deixa um like, fala um pouquinho da sua vida, que nós queremos pegar o seu nome e orar por você, tá bom? Eu sou o pastor Newton Soares e esse é o canal de Devocional Reflexões Bíblicas. Espero a sua inscrição no canal para que a gente possa ajudar muita gente que precisa ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, graça e paz. Até o nosso próximo encontro.